Vamos falar agora do impacto do furacão Irma, que ainda deve ser sentido em várias partes dos Estados Unidos e principalmente do Caribe, onde 36 pessoas morreram. O Programa Mundial de Alimentos lançou operações de emergência de 3 meses para ajudar a região. E a Organização Mundial de Saúde prepara o envio de pessoal e também de suprimentos médicos. A gente vai ver agora algumas imagens de satélite que mostram o antes à esquerda e o depois à direita de alguns locais caribenhos. Olha aí a destruição da praia de Ans Marcel, em San Martinho. Ao visitar a parte holandesa da ilha, o rei Willem Alexander disse que a devastação é pior que qualquer zona de guerra. Agora a gente vai ver uma imagem de antes e depois de Codrington Port, em Barbuda, que é um dos locais mais atingidos. Segundo as autoridades, está quase inabitável. 95% dos prédios foram danificados. Por lá, uma pessoa morreu. Essas imagens aéreas de lá foram divulgadas na segunda-feira e mostram aí a ilha em ruínas. Em Parham, nas Ilhas Virgens Britânicas, parece que a vegetação desapareceu. Lá 5 pessoas morreram e muitos moradores perderam quase tudo com o furacão Irma. O Reino Unido enviou mantimentos e recursos para ajudar na reconstrução. Em Providenciales, que fica em Turcos e Caicos, dá para ver a quantidade de escombros. Foi a primeira vez que um furacão de categoria 5 passou pelo arquipélago. Boa parte dos 52 mil moradores ficou sem luz e sem telefone com a queda de torres de transmissão. O Irma já está quase se dissipando nos Estados Unidos. Autoridades da Flórida aumentaram para 12 o número de mortes só no estado, mas ainda está causando muito transtornos para milhões de pessoas a passagem desse furacão, que acabou virando tempestade tropical. Vamos para Nova York conversar com o Fábio Turci. Boa noite, Turci, para você. Qual é a situação nas regiões mais atingidas pelo Irma? Boa noite, Cecília. Boa noite para todos. Pois é, o ex-furacão, né, agora ciclone pós-tropical Irma, já está indo embora, já vai tarde, né, mas deixa um passivo enorme para trás. Agora há pouco saiu um boletim atualizado do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, explicando que esse sistema está agora se movendo do Mississippi para o Tennessee com ventos de 15 km por hora, portanto, ventos fracos. Deve se dissipar na noite de hoje no Tennessee, ainda provocando um pouco de chuva, né, chuva leve, localizada, ainda provocando um pouco de chuva, mas vai se dissipar. Agora, os reflexos, né, os impactos da passagem desse sistema pelos Estados Unidos e pelo Caribe vão ficar aí durante semanas ou meses, né? No caso dos Estados Unidos, na Geórgia, na Carolina do Sul e principalmente na Flórida, o estado mais atingido, ainda há muitas áreas alagadas, ainda tem muita árvore caída sobre ruas, sobre estradas, sobre casas. Está faltando energia. Você veja, na Flórida, que tem 20 milhões de habitantes, 15 milhões de pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Aí uma das concessionárias da Flórida afirmou que conseguiria restabelecer parte desse abastecimento hoje. Está faltando gasolina na Flórida também. Essa gasolina acabou, né, secou dias antes da passagem do furacão, porque estava todo mundo abastecendo o carro para fugir dali. E agora, com esses problemas todos de falta de luz, de estradas interditadas, árvores, inundações, está sendo difícil normalizar o abastecimento de combustível também nos postos, para que as pessoas possam dispor mais uma vez da gasolina. Os aeroportos da Flórida estão voltando aos poucos a funcionar, por exemplo, o de Miami, que é o mais movimentado do estado, o de Orlando, muito famoso por causa dos parques temáticos, voltaram hoje a funcionar aos poucos. Então, quem tem um voo aí em aberto precisa primeiro entrar em contato com a companhia aérea para se certificar, para saber ao certo quando é que vai sair esse avião. E no Caribe, então, a situação é dramática, né? As ilhas ali foram dizimadas porque naquele momento, né, no começo da formação desse furacão, ele ainda estava com a força máxima, estava um furacão de categoria 5. Hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou os territórios franceses nessa região. A gente lembra que o governo francês foi muito criticado pelos moradores dessas ilhas porque demorou a tomar providências antes da passagem do furacão, né? As pessoas reclamaram que o governo não ajudou nos preparativos e também o governo demorou a se mexer no socorro às pessoas. Então, hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, está lá visitando essas ilhas, Ilha de São Bartolomeu, Ilha de São Martinho, e ele disse lá, prometeu que o socorro a essas ilhas, a ajuda à reconstrução, vai ser rápida. Macron deu a entender que vai tentar contornar, de alguma forma, toda a burocracia para tentar agilizar esse processo todo de recuperação dessas ilhas que foram devastadas, viu, Cecília?
E a maior parte delas tem o turismo como carro-chefe aí, então a gente sabe o impacto que isso não vai causar nessas áreas. Turci, obrigada pelas informações, viu? E como o Turci estava dizendo, a passagem do Irma causou inundações em boa parte do estado da Flórida. A água invadiu toda essa área que a gente está vendo sinalizada aqui no mapa. Outras ainda estão sob risco de inundações com a passagem do furacão Irma pela Flórida. E nas regiões mais prejudicadas, rios transbordaram. A água tomou ruas e passou dos 2 metros de altura. Em Fort Myers e Naples, no sudoeste do estado, árvores caíram sobre casas e o vento acabou derrubando placas. Enfim, a gente viu nas imagens, né? Em outras regiões, algumas pessoas se arriscaram a sair de casa, só que enfrentaram 60 centímetros de água. Nas cidades de Tampa e Miami, a água cobriu as pessoas até a cintura, como a gente vê aí. E nas partes mais atingidas, como Sarasota, Port Charlotte e o norte da Flórida, a água chegou até 14 centímetros de altura. Em Orlando, mais ao centro do estado, as ruas ficaram completamente cobertas pela água. Ainda assim, o impacto provocado pelo Irma nos Estados Unidos foi menor do que o esperado, felizmente. A gente vai entender os motivos por quê. Olha, em primeiro lugar, o furacão enfraqueceu depois que passou por Cuba, né? O Irma passou de categoria 5, que é a maior na escala, para então virar categoria 3. Aí o furacão acabou recuperando força depois e ao atingir as ilhas no sul da Flórida, já estava na categoria 4, só que ainda assim não tinha tanta força como antes tinha de atingir Cuba. Aí, em segundo lugar, a parte mais forte do furacão, onde os ventos e tempestades são mais intensos, não atingiu diretamente Key West, que foi a primeira ilha habitada aí no extremo sul da Flórida que foi atingida. Então, os impactos por lá acabaram sendo menores. Em terceiro lugar, ao chegar ao continente, ele acabou seguindo uma rota que atingiu algumas regiões que são menos povoadas. A gente lembra que mudou aí de trajetória e acabou atingindo ali a parte sudoeste e a costa oeste da Flórida, né? E por fim, segundo os especialistas, essa longa trajetória percorrida por terra nos Estados Unidos acabou contribuindo para que o Irma fosse perdendo força e então o impacto acabou sendo bem menor. Agora das notícias internacionais, depois da passagem do furacão Irma, as autoridades do estado americano da Flórida começaram a permitir que alguns moradores voltem para casa, mas eles avisam que vai demorar para reparar aquele estrago todo feito pela passagem desse furacão. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York. Tiago, primeiro, boa tarde para você. Apesar dessa liberação para alguns moradores, a gente reforça aqui, muitas áreas ainda estão sem luz e com muita destruição, né? A destruição é muito grande. Boa tarde, Heloísa. De onde o Irma vai se afastando agora, começa um trabalho que nem é de recuperar ainda as casas, é de avaliar o tamanho da tragédia. Nas Florida Keys, 90% das casas foram danificadas, 25% delas foram completamente destruídas. O que era de madeira foi derrubado. Por lá tem uma grande parte das casas que é de concreto, então as casas foram danificadas, mas não caíram. Nessas áreas, as pessoas têm que passar por postos de controle para poder ir até as casas, mas elas não podem ficar lá. Isso porque não tem nada de serviço básico funcionando. Não tem água, não tem luz, não tem atendimento médico. Muitas estradas permanecem bloqueadas e, por isso, também a lentidão para retomar os serviços básicos. Em toda a Flórida, cerca de 15 milhões de pessoas estão sem luz e, em alguns lugares, religar a energia pode levar semanas. A gente tem aí, lembrando que cerca de 6,5 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas, isso só na Flórida, para se abrigar em lugares mais seguros por causa do Irma. De ontem para hoje, o Irma perdeu muita força, mas segue causando estragos. Em Charleston, na Carolina do Sul, várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. Mesmo assim, a situação mais desesperadora é a do Caribe. Das mais de 40 mortes por causa do Irma, pelo menos 36 foram lá no Caribe, em ilhas como São Martinho, São Bartolomeu. Nesses lugares, toda a estrutura praticamente de casas, de prédios, foi danificada. Está faltando comida, está faltando remédio. Em Cuba, o furacão deixou pelo menos 10 mortos. Hotéis foram destruídos, as comunicações estão precárias, aeroportos seguem fechados e turistas não conseguem deixar a ilha. A Embaixada da Espanha disse que tem cerca de 3 mil turistas na ilha e cerca de 100 estão abrigados na Embaixada mesmo. E onde está o Irma agora e para onde é que ele vai? O centro do Irma está no Alabama, mas felizmente ele segue perdendo força. Ele agora é um ciclone pós-tropical.
Vamos relembrar essa escala de força aí, que é a escala de força dos furacões e do Irma, né? Ele chegou como categoria 5 aos Estados Unidos, a mais forte possível, aí foi caindo, 4, 3, 2, 1. Deixou de ser furacão para virar uma tempestade tropical, caiu mais, virou depressão tropical e agora é um ciclone pós-tropical. O Centro Nacional de Furacões aqui espera que ele se dissipe hoje à noite, inclusive o centro nem está mais monitorando ele, já que ele não é mais um furacão, é uma tempestade. Heloísa. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. E olha, enquanto o furacão de categoria máxima, o Irma, devastou várias ilhas no Caribe, onde matou 36 pessoas. O Programa Mundial de Alimentos lançou operações de emergência de 3 meses para ajudar a região. E a Organização Mundial de Saúde prepara o envio de pessoal e suprimentos médicos. Nós vamos ver agora algumas imagens de satélite que mostram o antes, aqui à minha esquerda, e o depois, à direita, de alguns locais caribenhos. Olhem só a destruição da praia de Ans Marcel, que fica em São Martinho. Ao visitar a parte holandesa da ilha, olha só, o rei William Alexander disse que a devastação é pior do que qualquer zona de guerra, e é isso que a gente vê, olha. Essa imagem agora que a gente vai ver é o antes e depois de Codrington Port, que fica em Barbuda, um dos locais mais atingidos pelo furacão Irma. Segundo as autoridades, está quase inabitável. A gente não consegue nem distinguir as ruas direito mais, né? 95% dos prédios foram danificados por lá e uma pessoa morreu. Essas imagens aéreas de lá foram divulgadas na segunda-feira e mostram a ilha realmente em ruínas. Muitas construções devastadas. Em Parham, nas Ilhas Virgens Britânicas, parece que a vegetação desapareceu. A gente vê também o antes e o depois aqui. 5 pessoas morreram nas Ilhas Virgens Britânicas. Muitos moradores perderam quase tudo com o furacão Irma. O Reino Unido enviou mantimentos e também recursos para ajudar na reconstrução por lá. E em Providenciales, a principal cidade de Turcos e Caicos, dá para ver a quantidade de escombros. Foi a primeira vez que um furacão de categoria 5 passou pelo arquipélago. Boa parte dos 52 mil moradores ficou sem luz, sem telefone, com a queda de torres de transmissão. Triste, né, de ver essas... Várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. Mesmo assim, a situação mais desesperadora é a do Caribe. Das mais de 40 mortes por causa do Irma, pelo menos 36 foram lá no Caribe, em ilhas como São Martinho, São Bartolomeu. Nesses lugares, toda a estrutura praticamente de casas, de prédios, foi danificada. Está faltando comida, está faltando remédio. Em Cuba, o furacão deixou pelo menos 10 mortos. Hotéis foram destruídos, as comunicações estão precárias, aeroportos seguem fechados e turistas não conseguem deixar a ilha. A Embaixada da Espanha disse que tem cerca de 3 mil turistas na ilha e cerca de 100 estão abrigados na Embaixada mesmo. E onde está o Irma agora e para onde é que ele vai? O centro do Irma está no Alabama, mas felizmente ele segue perdendo força. Ele agora é um ciclone pós-tropical. Vamos relembrar essa escala de força aí, que é a escala de força dos furacões e do Irma, né? Ele chegou como categoria 5 aos Estados Unidos, a mais forte possível, aí foi caindo, 4, 3, 2, 1. Deixou de ser furacão para virar uma tempestade tropical, caiu mais, virou depressão tropical e agora é um ciclone pós-tropical. O Centro Nacional de Furacões aqui espera que ele se dissipe hoje à noite, inclusive o centro nem está mais monitorando ele, já que ele não é mais um furacão, é uma tempestade. Heloísa. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. E olha, enquanto o furacão de categoria máxima, o Irma, devastou várias ilhas no Caribe, onde matou 36 pessoas. O Programa Mundial de Alimentos lançou operações de emergência de 3 meses para ajudar a região. E a Organização Mundial de Saúde prepara o envio de pessoal e suprimentos médicos. Nós vamos ver agora algumas imagens de satélite que mostram o antes, aqui à minha esquerda, e o depois, à direita, de alguns locais caribenhos. Olhem só a destruição da praia de Ans Marcel, que fica em São Martinho. Ao visitar a parte holandesa da ilha, olha só, o rei William Alexander disse que a devastação é pior do que qualquer zona de guerra, e é isso que a gente vê, olha. Essa imagem agora que a gente vai ver é o antes e depois de Codrington Port, que fica em Barbuda, um dos locais mais atingidos pelo furacão Irma. Segundo as autoridades, está quase inabitável. A gente não consegue nem distinguir as ruas direito mais, né? 95% dos prédios foram danificados por lá e uma pessoa morreu.
Essas imagens aéreas de lá foram divulgadas na segunda-feira e mostram a ilha realmente em ruínas. Muitas construções devastadas. Em Parham, nas Ilhas Virgens Britânicas, parece que a vegetação desapareceu. A gente vê também o antes e o depois aqui. 5 pessoas morreram nas Ilhas Virgens Britânicas. Muitos moradores perderam quase tudo com o furacão Irma. O Reino Unido enviou mantimentos e também recursos para ajudar na reconstrução por lá. E em Providenciales... Um trabalho que nem é de recuperar ainda as casas, é de avaliar o tamanho da tragédia. Nas Florida Keys, 90% das casas foram danificadas, 25% delas foram completamente destruídas. O que era de madeira foi derrubado. Por lá tem uma grande parte das casas que é de concreto, então as casas foram danificadas, mas não caíram. Nessas áreas, as pessoas têm que passar por postos de controle para poder ir até as casas, mas elas não podem ficar lá. Isso porque não tem nada de serviço básico funcionando. Não tem água, não tem luz, não tem atendimento médico. Muitas estradas permanecem bloqueadas e, por isso, também a lentidão para retomar os serviços básicos. Em toda a Flórida, cerca de 15 milhões de pessoas estão sem luz e, em alguns lugares, se ligar a energia pode levar semanas. A gente tem aí, lembrando que cerca de 6,5 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas, isso só na Flórida, para se abrigar em lugares mais seguros por causa do Irma. De ontem para hoje, o Irma perdeu muita força, mas segue causando estragos. Em Charleston, na Carolina do Sul, várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. Mesmo assim, a situação mais desesperadora é a do Caribe. Das mais de 40 mortes por causa do Irma, pelo menos 36 foram lá no Caribe, em ilhas como São Martinho, São Bartolomeu. Nesses lugares, toda a estrutura praticamente de casas, de prédios, foi danificada. Está faltando comida, está faltando remédio. Em Cuba, o furacão deixou pelo menos 10 mortos. Hotéis foram destruídos, as comunicações estão precárias, aeroportos seguem fechados e turistas não conseguem deixar a ilha. A Embaixada da Espanha disse que tem cerca de 3 mil turistas na ilha e cerca de 100 estão abrigados na Embaixada mesmo. E onde está o Irma agora e para onde é que ele vai? O centro do Irma está no Alabama, mas felizmente ele segue perdendo força. Ele agora é um ciclone pós-tropical. Vamos relembrar essa escala de força aí, que é a escala de força dos furacões e do Irma, né? Ele chegou como categoria 5 aos Estados Unidos, a mais forte possível, aí foi caindo, 4, 3, 2, 1. Deixou de ser furacão para virar uma tempestade tropical, caiu mais, virou depressão tropical e agora é um ciclone pós-tropical. O Centro Nacional de Furacões, aqui, espera que ele se dissipe hoje à noite. Inclusive, o centro nem está mais monitorando ele, já que ele não é mais um furacão, é uma tempestade. Heloísa. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. E olha, enquanto o furacão de categoria máxima, o Irma, devastou várias ilhas no Caribe, onde matou 36 pessoas. O Programa Mundial de Alimentos lançou operações de emergência de 3 meses para ajudar a região. E a Organização Mundial de Saúde prepara o envio de pessoal e suprimentos médicos. Nós vamos ver agora algumas imagens de satélite que mostram o antes, aqui à minha esquerda, e o depois, à direita, de alguns locais caribenhos. Olhem só a destruição da praia de Ans Marcel, que fica em São Martinho. Ao visitar a parte holandesa da ilha, olha só. Da reconstrução vai ser rápida. Macron deu a entender que vai tentar contornar de alguma forma toda a burocracia para tentar agilizar esse processo todo de recuperação dessas ilhas que foram devastadas, viu, Cecília? E a maior parte delas tem o turismo como carro-chefe aí, então a gente sabe o impacto que isso não vai causar nessas áreas. Turci, obrigada pelas informações, viu? E como o Turci estava dizendo, a passagem do Irma causou inundações em boa parte do estado da Flórida. A água invadiu toda essa área que a gente está vendo sinalizada aqui no mapa. Outras ainda estão sob risco de inundações com a passagem do furacão Irma pela Flórida. E nas regiões mais prejudicadas, rios transbordaram. A água tomou ruas e passou dos 2 metros de altura. Em Fort Myers e Naples, no sudoeste do estado, árvores caíram sobre casas e o vento acabou derrubando placas. Enfim, a gente viu nas imagens, né? Em outras regiões, algumas pessoas se arriscaram a sair de casa, só que enfrentaram 60 centímetros de água. Nas cidades de Tampa e Miami, a água cobriu as pessoas até a cintura, como a gente vê aí. E nas partes mais atingidas, como Sarasota, Port Charlotte e o norte da Flórida, a água chegou até 14 centímetros de altura. Em Orlando, mais ao centro do estado, as ruas ficaram completamente cobertas pela água.
Ainda assim, o impacto provocado pelo Irma nos Estados Unidos foi menor do que o esperado, felizmente. A gente vai entender os motivos por quê. Olha, em primeiro lugar, o furacão enfraqueceu depois que passou por Cuba, né? O Irma passou de categoria 5, que é a maior na escala, para então virar categoria 3. Aí o furacão acabou recuperando força depois e, ao atingir as ilhas no sul da Flórida, já estava na categoria 4. Só que ainda assim não tinha tanta força como antes tinha de atingir Cuba. Aí, em segundo lugar, a parte mais forte do furacão, onde os ventos e tempestades são mais intensos, não atingiu diretamente Key West, que foi a primeira ilha habitada aí no extremo sul da Flórida que foi atingida. Então, os impactos por lá acabaram sendo menores. Em terceiro lugar, ao chegar ao continente, ele acabou seguindo uma rota que atingiu algumas regiões que são menos povoadas. A gente lembra que mudou aí de trajetória e acabou atingindo ali a parte sudoeste e a costa oeste da Flórida, né? E por fim, segundo os especialistas, essa longa trajetória percorrida por terra nos Estados Unidos acabou contribuindo para que o Irma fosse perdendo força e então o impacto acabou sendo bem menor. Agora, das notícias internacionais, depois da passagem do furacão Irma, as autoridades do estado americano da Flórida começaram a permitir que alguns moradores voltem para casa, mas eles avisam que vai demorar para reparar aquele estrago todo feito pela passagem desse furacão. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York. Tiago, primeiro boa por lá acabaram sendo menores. Em terceiro lugar, ao chegar ao continente, ele acabou seguindo uma rota que atingiu algumas regiões que são menos povoadas. A gente lembra que mudou aí de trajetória e acabou atingindo ali a parte sudoeste e a costa oeste da Flórida, né? E por fim, segundo os especialistas, essa longa trajetória percorrida por terra nos Estados Unidos acabou contribuindo para que o Irma fosse perdendo força e então o impacto acabou sendo bem menor. Agora, das notícias internacionais, depois da passagem do furacão Irma, as autoridades do estado americano da Flórida começaram a permitir que alguns moradores voltem para casa, mas eles avisam que vai demorar para reparar aquele estrago todo feito pela passagem desse furacão. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York. Tiago, primeiro boa tarde para você. Apesar dessa liberação para alguns moradores, a gente reforça aqui, muitas áreas ainda estão sem luz e com muita destruição, né? A destruição é muito grande. Boa tarde, Heloísa. De onde o Irma vai se afastando agora, começa um trabalho que nem é de recuperar ainda as casas, é de avaliar o tamanho da tragédia. Nas Florida Keys, 90% das casas foram danificadas, 25% delas foram completamente destruídas. O que era de madeira foi derrubado. Por lá tem uma grande parte das casas que é de concreto, então as casas foram danificadas, mas não caíram. Nessas áreas, as pessoas têm que passar por postos de controle para poder ir até as casas, mas elas não podem ficar lá. Isso porque não tem nada de serviço básico funcionando. Não tem água, não tem luz, não tem atendimento médico. Muitas estradas permanecem bloqueadas e, por isso, também a lentidão para retomar os serviços básicos. Em toda a Flórida, cerca de 15 milhões de pessoas estão sem luz e, em alguns lugares, religar a energia pode levar semanas. A gente tem aí, lembrando que cerca de 6,5 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas, isso só na Flórida, para se abrigar em lugares mais seguros por causa do Irma. De ontem para hoje, o Irma perdeu muita força, mas segue causando estragos. Em Charleston, na Carolina do Sul, várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. Mesmo assim, a situação mais desesperadora é a do Caribe. Das mais de 40 mortes por causa do Irma, pelo menos 36 foram lá no Caribe, em ilhas como São Martinho, São Bartolomeu. Nesses lugares, toda a estrutura praticamente de casas, de prédios foi danificada. Está faltando comida, está faltando remédio. Em Cuba, o furacão deixou pelo menos 10 mortos. Hotéis foram destruídos, as comunicações estão precárias, aeroportos seguem fechados e turistas não conseguem deixar a ilha. A Embaixada da Espanha disse que tem cerca de 3 mil turistas na ilha e cerca de 100 estão abrigados na Embaixada mesmo. E onde está o Irma agora e para onde é que ele vai? O centro do Irma está no Alabama, mas felizmente ele segue perdendo força. Ele agora é um ciclone pós-tropical. Vamos relembrar essa escala de força. Flórida, o estado mais atingido, ainda há muitas áreas alagadas, ainda tem muita árvore caída sobre ruas, sobre estradas, sobre casas. Está faltando energia. Você veja, na Flórida, que tem 20 milhões de habitantes,
15 milhões de pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Aí uma das concessionárias da Flórida afirmou que conseguiria restabelecer parte desse abastecimento hoje. Está faltando gasolina na Flórida também. Essa gasolina acabou, secou dias antes da passagem do furacão, porque estava todo mundo abastecendo o carro para fugir dali. E agora, com esses problemas todos de falta de luz, de estradas interditadas, árvores, inundações, está sendo difícil normalizar o abastecimento de combustível também nos postos, para que as pessoas possam dispor mais uma vez da gasolina. Os aeroportos da Flórida estão voltando aos poucos a funcionar, por exemplo, o de Miami, que é o mais movimentado do estado, o de Orlando, muito famoso por causa dos parques temáticos, voltaram hoje a funcionar aos poucos. Então, quem tem um voo aí em aberto precisa primeiro entrar em contato com a companhia aérea para se certificar, para saber ao certo quando é que vai sair esse avião. E no Caribe, então, a situação é dramática, né? As ilhas ali foram dizimadas porque naquele momento, no começo da formação desse furacão, ele ainda estava com a força máxima, estava um furacão de categoria 5. Hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou os territórios franceses nessa região. A gente lembra que o governo francês foi muito criticado pelos moradores dessas ilhas porque demorou a tomar providências antes da passagem do furacão, As pessoas reclamaram que o governo não ajudou nos preparativos e também o governo demorou a se mexer no socorro às pessoas. Então, hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, está lá visitando essas ilhas, Ilha de São Bartolomeu, Ilha de São Martinho, e ele disse lá, prometeu que o socorro a essas ilhas, a ajuda à reconstrução, vai ser rápida. Macron deu a entender que vai tentar contornar, de alguma forma, toda a burocracia para tentar agilizar esse processo todo de recuperação dessas ilhas que foram devastadas, viu, Cecília? E a maior parte delas tem o turismo como carro-chefe aí, então a gente sabe o impacto que isso não vai causar nessas áreas. Turci, obrigada pelas informações, viu? E como o Turci estava dizendo, a passagem do Irma causou inundações em boa parte do estado da Flórida. A água invadiu toda essa área que a gente está vendo sinalizada aqui no mapa. Outras ainda estão sob risco de inundações com a passagem do furacão Irma pela Flórida. E nas regiões mais prejudicadas, rios transbordaram. A água tomou ruas e passou dos 2 metros de altura. Em Fort Myers e Naples, no sudoeste do estado, árvores caíram sobre casas e o vento acabou derrubando placas. Enfim, a gente viu nas imagens, Em outras regiões, algumas pessoas se arriscaram a sair de casa, só que enfrentaram 60 centímetros de água. Nas cidades de Tampa e Miami, a água cobriu as pessoas até a cintura, como a gente vê aí. E nas partes mais atingidas, como Sarasota, Port Charlotte e o norte da Flórida, agora há pouco saiu um boletim atualizado do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, explicando que esse sistema está agora se movendo do Mississippi para o Tennessee com ventos de 15 km por hora, portanto, ventos fracos. Deve se dissipar na noite de hoje no Tennessee, ainda provocando um pouco de chuva, chuva leve, localizada, ainda provocando um pouco de chuva, mas vai se dissipar. Agora, os reflexos, os impactos da passagem desse sistema pelos Estados Unidos e pelo Caribe vão ficar aí durante semanas ou meses, No caso dos Estados Unidos, na Geórgia, na Carolina do Sul e principalmente na Flórida, o estado mais atingido, ainda há muitas áreas alagadas, ainda tem muita árvore caída sobre ruas, sobre estradas, sobre casas. Está faltando energia. Você veja, na Flórida, que tem 20 milhões de habitantes, 15 milhões de pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Aí uma das concessionárias da Flórida afirmou que conseguiria restabelecer parte desse abastecimento hoje. Está faltando gasolina na Flórida também. Essa gasolina acabou, secou dias antes da passagem do furacão, porque estava todo mundo abastecendo o carro para fugir dali. E agora, com esses problemas todos de falta de luz, de estradas interditadas, árvores, inundações, está sendo difícil normalizar o abastecimento de combustível também nos postos, para que as pessoas possam dispor mais uma vez da gasolina. Os aeroportos da Flórida estão voltando aos poucos a funcionar, por exemplo, o de Miami, que é o mais movimentado do estado, o de Orlando, muito famoso por causa dos parques temáticos, voltaram hoje a funcionar aos poucos. Então, quem tem um voo aí em aberto precisa primeiro entrar em contato com a companhia aérea para se certificar, para saber ao certo quando é que vai sair esse avião. E no Caribe, então, a situação é dramática, As ilhas ali foram dizimadas porque naquele momento, no começo da formação desse furacão, ele ainda estava com a força máxima, estava um furacão de categoria 5. Hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou os territórios franceses nessa região. A gente lembra que o governo francês foi muito criticado pelos moradores dessas ilhas porque
demorou a tomar providências antes da passagem do furacão, né? As pessoas reclamaram que o governo não ajudou nos preparativos e também o governo demorou a se mexer no socorro às pessoas. Então, hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, está lá visitando essas ilhas, Ilha de São Bartolomeu, Ilha de São Martinho, e ele disse lá, prometeu que o socorro a essas ilhas, a ajuda à reconstrução, vai ser rápida. Macron deu a entender que vai tentar contornar, de alguma forma, toda a burocracia para tentar agilizar esse processo todo de recuperação dessas ilhas que foram devastadas, viu, Cecília? E a maior parte delas tem o turismo como carro-chefe aí, então a gente sabe o impacto que isso não vai causar nessas áreas. Turci, obrigada pelas informações, viu? E como o Turci estava dizendo, a passagem do Irma causou inundações em boa parte do estado da Flórida. A água invadiu toda essa área que a gente está vendo sinalizada aqui no mapa. Outras ainda estão sob risco de inundações com a passagem do furacão. Ainda há muitas áreas alagadas, ainda tem muita árvore caída sobre ruas, sobre estradas, sobre casas. Está faltando energia. Você veja, na Flórida, que tem 20 milhões de habitantes, 15 milhões de pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Aí uma das concessionárias da Flórida afirmou que conseguiria restabelecer parte desse abastecimento hoje. Está faltando gasolina na Flórida também. Essa gasolina acabou, né, secou dias antes da passagem do furacão, porque estava todo mundo abastecendo o carro para fugir dali. E agora, com esses problemas todos de falta de luz, de estradas interditadas, árvores, inundações, está sendo difícil normalizar o abastecimento de combustível também nos postos, para que as pessoas possam dispor mais uma vez da gasolina. Os aeroportos da Flórida estão voltando aos poucos a funcionar, por exemplo, o de Miami, que é o mais movimentado do estado, o de Orlando, muito famoso por causa dos parques temáticos, voltaram hoje a funcionar aos poucos. Então, quem tem um voo aí em aberto precisa primeiro entrar em contato com a companhia aérea para se certificar, para saber ao certo quando é que vai sair esse avião. E no Caribe, então, a situação é dramática, né? As ilhas ali foram dizimadas porque naquele momento, né, no começo da formação desse furacão, ele ainda estava com a força máxima, estava um furacão de categoria 5. Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, visitou os territórios franceses nessa região. A gente lembra que o governo francês foi muito criticado pelos moradores dessas ilhas porque demorou a tomar providências antes da passagem do furacão, né? As pessoas reclamaram que o governo não ajudou nos preparativos e também o governo demorou a se mexer no socorro às pessoas. Então, hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, está lá visitando essas ilhas, Ilha de São Bartolomeu, Ilha de São Martinho, e ele disse lá, prometeu que o socorro a essas ilhas, a ajuda à reconstrução, vai ser rápida. Macron deu a entender que vai tentar contornar, de alguma forma, toda a burocracia para tentar agilizar esse processo todo de recuperação dessas ilhas que foram devastadas, viu, Cecília? E a maior parte delas tem o turismo como carro-chefe aí, então a gente sabe o impacto que isso não vai causar nessas áreas. Turci, obrigada pelas informações, viu? E como o Turci estava dizendo, a passagem do Irma causou inundações em boa parte do estado da Flórida. A água invadiu toda essa área que a gente está vendo sinalizada aqui no mapa. Outras ainda estão sob risco de inundações com a passagem do furacão Irma pela Flórida. E nas regiões mais prejudicadas, rios transbordaram. A água tomou ruas e passou dos 2 metros de altura. Em Fort Myers e Naples, no sudoeste do estado, árvores caíram sobre casas e o vento acabou derrubando placas. Enfim, a gente viu nas imagens, né? Em outras regiões, algumas pessoas se arriscaram a sair de casa, só que enfrentaram 60 centímetros de água. Nas cidades de Tampa e Miami, a água cobriu as pessoas até a cintura, como a gente vê aí. E nas partes mais atingidas, como Sarasota, Port Charlotte e o norte da Flórida, a água chegou até 14. A estação desapareceu. A gente vê também o antes e o depois aqui. 5 pessoas morreram nas Ilhas Virgens Britânicas. Muitos moradores perderam quase tudo com o furacão Irma. O Reino Unido enviou mantimentos e também recursos para ajudar na reconstrução por lá. E em Providenciales... Um trabalho que nem é de recuperar ainda as casas, é de avaliar o tamanho da tragédia. Nas Florida Keys, 90% das casas foram danificadas, 25% delas foram completamente destruídas. O que era de madeira foi derrubado. Por lá tem uma grande parte das casas que é de concreto, então as casas foram danificadas, mas não caíram. Nessas áreas, as pessoas têm que passar por postos de controle para poder ir até as casas, mas elas não podem ficar lá. Isso porque não tem nada de serviço básico funcionando. Não tem água, não tem luz, não tem atendimento médico. Muitas estradas permanecem bloqueadas e, por isso, também a lentidão para retomar os serviços básicos.
Em toda a Flórida, cerca de 15 milhões de pessoas estão sem luz e em alguns lugares religar a energia pode levar semanas. A gente tem aí, lembrando que cerca de 6 milhões e meio de pessoas tiveram que deixar as casas, isso só na Flórida, para se abrigar em lugares mais seguros por causa do Irma. De ontem para hoje, o Irma perdeu muita força, mas segue causando estragos. Em Charleston, na Carolina do Sul, várias ruas ficaram alagadas. O Irma empurrou para dentro da cidade mais de 1 metro de água do mar. Mesmo assim, a situação mais desesperadora é a do Caribe. Das mais de 40 mortes por causa do Irma, pelo menos 36 foram lá no Caribe, em ilhas como São Martinho, São Bartolomeu. Nesses lugares, toda a estrutura praticamente de casas, de prédios, foi danificada. Está faltando comida, está faltando remédio. Em Cuba, o furacão deixou pelo menos 10 mortos. Hotéis foram destruídos, as comunicações estão precárias, aeroportos seguem fechados e turistas não conseguem deixar a ilha. A Embaixada da Espanha disse que tem cerca de 3 mil turistas na ilha e cerca de 100 estão abrigados na Embaixada mesmo. E onde está o Irma agora e para onde é que ele vai? O centro do Irma está no Alabama, mas felizmente ele segue perdendo força. Ele agora é um ciclone pós-tropical. Vamos relembrar essa escala de força aí, que é a escala de força dos furacões e do Irma, né? Ele chegou como categoria 5 aos Estados Unidos, a mais forte possível, aí foi caindo, 4, 3, 2, 1. Deixou de ser furacão para virar uma tempestade tropical, caiu mais, virou depressão tropical e agora é um ciclone pós-tropical. O Centro Nacional de Furacões, aqui, espera que ele se dissipe hoje à noite. Inclusive, o centro nem está mais monitorando ele, já que ele não é mais um furacão, é uma tempestade. Heloísa. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. E olha, enquanto o furacão de categoria máxima, o Irma, devastou várias ilhas no Caribe, onde matou 36 pessoas. O Programa Mundial de Alimentos lançou operações de emergência de 3 meses para ajudar a região. E a Organização Mundial de Saúde prepara o envio de pessoal e suprimentos médicos.